Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Iridium, né, IRDM11. Vamos ver como é que tá o fundo, alguns pontos, né? Esse fundo que passou por emissão já tem um tempinho e tá com um caixa legal, né? Nesse momento, galera, ter caixa é muito bom. Vocês estão vendo a bagunça que tá a bolsa toda hora. O, o Lula fala uma besteira e derruba mais, e o dólar sobe, e aquele auê danado. E com isso, quem tem caixa faz a festa, né? Tem muito fundo de papel barato, muito fundo de tijolo ficando barato. Bem interessante isso. Vamos dar uma trocar uma ideia. Vamos olhar também na carteira do Iridium, ver como é que ela tá, né? Galera, para você que é inscrito no canal, se inscreva, dá essa força, faz a inscrição aí. E bora pra cima. O fundo pagou 78 centavinhos por cota no mês de outubro, né? A deflação pegando ele, né, em cheio. A gente sabe que esse fundo, vamos pegar aqui o histórico de dividendos, no último mês já pagado 85, né? E aí agora nesse ele pagou 79. E por que isso acontece? Porque ele lembra, vocês têm que lembrar que da parte de fundos imobiliários dele, a parte de papel e tal, sempre vai ter um atraso. Ele vai receber o rendimento ruim desses caras e vai distribuir no mês seguinte. Então ele vai ficar um mês atrasado nos fundos imobiliários. Já na parte de CRI vai seguir a dinâmica conforme todos os outros, mas a parte de fundo imobiliário vai ter esse atrasozinho aí de rendimentos. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu ver, né? O yield foi de 85 centavos para 78 centavos. Claro, uma quedinha pequena, mas a gente tem que se comentar. Ele comenta sobre, no mês de outubro, a retomada do IPCA, e isso agora para os próximos 2 meses, novembro e dezembro, a gente deve ver uma inflação um pouco mais forte aí, com tudo que está acontecendo, o dólar indo embora. Vocês sabem, né, que o dólar indo embora puxa a gasolina, puxa tudo, e a gasolina puxa a inflação. Então é bem provável que nos próximos meses a gente vê uma inflação alta. Ele até coloca uma nota aqui que eu confesso que eu não concordo muito, que ele coloca o seguinte: destacando que espera que a inflação permaneça sob controle em 22 e 23, em patamares equilibrados próximo à meta. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito nisso. Com uma PEC que vai, né, eu não acredito que passe também, tomara, mas se vier a passar, vai aumentar a dívida pública em 20%, uma injeção fodida de dinheiro, impressão de dinheiro, e isso vai fazer com que a gente tenha uma inflação bem forte ano que vem. Então vamos aí torcer para essa PEC não passar. Com isso, é mais fácil pra gente ficar num cenário próximo disso aqui. Agora, se essa PEC passar, meu amigo, aí esquece. Aí nós vamos ter fundo de papel pagando R$ 2 e tal, aquela coisa que a gente já viu no passado. E aí a papelada toda, tá aí toda no limbo, né? Hoje mesmo, dia que eu tô gravando bem no dia que saiu o relatório, o Iridium chegou no patrimonial, né? Chegou no patrimonial, 90, tá 90, acho que é 95, R$ 96, caiu bem. Quem diria, né? Aquela coisa, fundo de papel sempre volta pro patrimonial, galera. É assim, um dia ou outro, uma hora ou outra. A gente vê o Urca negociando abaixo do VP, né? E a tendência, até entrando um pouco nesse ponto, com a inflação começando a impactar nos rendimentos, é que volte a renda um pouco melhor e aí a cota vai embora. A cota não vai ficar nessa bacia das almas, né? Isso independente do que o Lula fale. Eu acredito que a papelada, assim que começar a pagar, vai começar a melhorar as cotações, né? Ele coloca que sobre o rendimento, a capacidade de atualização monetária afetou um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e ele coloca os juros elevados prejudicam os rendimentos das negociações de FIIs e de CRIs. Claro, de fato, o Iridium ganhava muito dinheiro girando tanto o fundo imobiliário quanto o CRI. E aí agora com o juros ficando alto e tudo, aquele CRI que ele tinha, aquela operação, sei lá, dando um exemplo aqui, PCA mais 7, que há um tempo atrás tinha um spread super bacana, que era uma operação que todo mundo queria, hoje já não tá com spread tão legal, então ele pega essa operação, vou vender. Pô, ninguém quer. Não, ninguém pega, tem operações melhores no mercado. Então isso atrapalha um pouco o giro, né? Aqui as últimas distribuições dele, lembrando, né, o mês de inflação alta ele entrega mesmo, né? A gente vê aqui, por exemplo, 1,35, 1,43, e aí agora, inevitavelmente, como todo fundo, ele vem sofrendo com a deflação. Isso aí não tem não é culpa do fundo, não tem culpado nessa história. Aqui eu comentei da posição de caixa, lá tem um caixa bem interessante, 227 milhões, é para ele aproveitar e fazer a festa, né, comprar vários fundos de papel barato, utilizando o dinheiro desses caras e numa possível valorização futura, ele consegue voltar um pouquinho com o giro e tal, então
é bom ter caixa nesse momento. E aqui os outros CRIs que ele tem, várias operações, né? Ele é bem diversificado. Temos também alguns fundos imobiliários renda fixa, são fundos com uma dinâmica parecida com renda fixa. E aqui a gente tem a carteira de fundos imobiliários dele. E eu marquei os preços médios de algumas posições só para a gente ver o tamanho do fumo que ele vem tomando. Isso atrapalha demais a ele conseguir realizar aí ganho de capital. Por exemplo, Deva, o preço médio dele 101, Deva está sendo negociado a R$ 84. Como é que faz ganho? Tomando um fumo de quase 20%. Não tem jeito, né? E a cota para voltar não é tão rápido. Tord eu acho que é um dos maiores fumos que ele tem. Não, o maior acho que é XPR, mas Tord é um baita de um fumo, está sendo negociado por R$7 uns quebrados. HCTR está sendo negociado a menos de tá 97 ou R$96. Então, assim, ele está tomando uns fumos grandes em posições que ele utilizava no passado para girar bastante. Ele usava muito Deva e HCTR para ficar fazendo um giro, arbitrando em emissão e tal, e agora não tem mais isso. O cenário não permite isso, e esses fundos também dificilmente estão ficando aí no próximo ao preço médio dele, né? Depois que esses fundos caíram no descrédito total, acabou que o Iridium ficou de fato preso nesses caras. A gente tem Versalhes também que tá tomando fumo, DVFF aqui, ó, DVFF tá tomando fumo também, Knip tá tomando um fuminho, mas ele tá comprando Knip, então é bom, ele aproveita, pega Knip baratinho. Olha o XPPR aqui, é um dos maiores fumos da carteira dele, tipo, é mais de 50% do prejuízo. Bom que é uma posição pequena, né? Pequena assim, pro tamanho do fundo é pequeno, mas um baita de um fumo. O HGCR, olha só, R$112, que é o preço médio dele, muito, muito alto. Enfim, temos aqui várias posições, as principais que ele usava para fazer giro e fazer ganho de capital pra gente, que era Deva e HCTR, ele não tá conseguindo, então tá prejudicando muito ele. E além disso, ele tá nesse fumo, então ele não consegue nem falar, vou pegar o dinheiro que tava em Deva aqui, vou vender no 0 a 0 e vou comprar um CRI. Não tem como, ele tá tomando um baita de um fumo nesses caras. Aqui a distribuição por ativo, então a gente tem 66% em CRI, 22% em fundos imobiliários, 6,5% em caixa, então tá com caixa bem vultoso. A distribuição por indexador, taxa média da carteira da IPCA mais 8,44, CDI mais 5,34. O grosso tá no IPCA, né? Aqui a gente tem as movimentações do mês. Com algumas compras, uma vendinha de CRI. Na parte de fundo imobiliário, ele comprou um pouquinho de Knip, pegou um precinho bem bom, né? 91,50. Vendeu um pouco de Deva 97. Enfim, é o que ele vem fazendo. Todo mês ele vai lá, vende um pouquinho de Deva e tal. Mas agora a cotação já sofreu muito, né? Aqui na DRE dele a gente vê a correção monetária como que veio caindo, né? 9 milhões, 11 milhões, 8,6, 7,8, 3,7, deflação chegou, pegou em cheio. Agora em outubro também. E a parte de negociação também, olha só como é que tá no patamar, nos últimos meses, o menor patamar, né? Olha só, R$300 mil, muito pouco. Do que ele vinha, comparação com o que ele vinha fazendo, né? Muito pouco. Fundo imobiliário, a receita já foi em patamar de R$14 milhões, hoje foi 6. Sendo que os rendimentos, olha só como é que caiu do mês de setembro para o mês de outubro. E negociação ele não consegue girar mais, pessoal. Ele tá parado. Em julho ali ele conseguiu girar até 1 milhão, mas ele tá travado nesses giros. A estratégia da parte de fundo imobiliário, a carteira de fundo imobiliário dele tá extremamente travada. Ele não consegue fazer muita coisa. Não tem o que fazer. E nem se ele quiser pegar o dinheiro, vai fazer o quê? Vai liquidar a Deva e vai comprar o quê com o dinheiro? Né? E fora o prejuízo gigantesco que vai ter. Então ele está numa situação um pouquinho ruim para girar. Vai demorar, pelo menos na minha opinião, vai demorar para ele voltar a fazer ganho de capital aí legal para a gente. Resultado de 28 milhões, distribuiu 28 milhões, distribuiu tudo que tinha. E aqui a carteira dele, aqui tem uma breve descrição e tal, falando um pouquinho. É bem longo, né? São 30 páginas de relatório. O grosso do relatório é só cada uma das operações. Quem quiser olhar com mais calma, não tem muito o que ficar falando, ele só tem um resumo explicando o que é. Não tem muito de falando o que está acontecendo no mês, nem nada do gênero. Galera, no mais, é isso. Temos aí no relatório do Iridium. O fundo vem sofrendo com essa parcela grande que ele tem em fundo imobiliário, né? Se no passado, aí, um ano atrás, mais ou menos, essa parcela de fundos imobiliários ele utilizava para fazer ganhos assim, extraordinários para a gente, hoje, essa mesma parcela de fundo imobiliário
tá sendo uma âncora no fundo, tá segurando o fundo. Aí o fundo é como se o fundo fosse um carro com freio de mão puxado por conta dessa parcela aí. Certamente se ele tivesse conseguido sair desses fundos no passado e tal, hoje estaria bem melhor. Mas paciência, né? Acontece. No mais, fica aí o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixa um comentário também, hein? Valeu!